Olá, meu nome é Fábio Nunes e eu e meu grupo Elson Borba e Antônio Apolinário, nós vamos falar sobre máquinas que aprendem com seu uso contínuo. Primeiro nós vamos dar enfoque aqui no Brasil, depois vamos falar sobre tecnologias que estão surgindo no exterior. No Brasil nós temos primeiro o carro autônomo da USP, que fica em São Carlos, que é um dos 3 projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil de carro autônomo. Esse carro da USP ele já está sendo desenvolvido há um tempo e a esperança é que daqui a 20 anos ele esteja nas ruas sendo usado plenamente. Aqui nós temos um vídeo que vai mostrar como ele foi programado, projetado, as expectativas dos desenvolvedores e tem uma demonstração, e no vídeo tem a demonstração do uso dele nas ruas. Que ele primeiro foi usado dentro do campus da universidade, mas a Prefeitura de São Carlos autorizou usos controlados nas ruas e nós vamos ver aqui no vídeo como foi essa experiência. Muitas empresas e universidades do mundo estão realizando experiências para o desenvolvimento de veículos autônomos. E o Brasil não fica atrás. 3 grupos de universidades brasileiras estão desenvolvendo projetos e o mais avançado está em São Carlos. O projeto chama Carina, que é carro robótico inteligente para navegação autônoma. E a ideia do projeto é desenvolver um veículo que pode navegar nas ruas sem a necessidade de um motorista humano. O Carina 2 funciona basicamente com um GPS para manter o carro na rota pretendida. Uma câmera 360 graus com 2 lentes, que identificam a luminosidade e a forma de pessoas e animais. 2 radares a laser, um no teto e outro na frente, para localizar obstáculos no caminho. Além de 2 computadores, um com alto poder de processamento de dados, que fica no porta-malas, e outro, menor, localizado no porta-luvas, que serve para acionar todos os hardwares do carro. Então esse veículo ele foi adaptado, ele tem uma porção de adaptações mecânicas que permitem que ele seja controlado por computadores. Tem diversos tipos de sensores diferentes, como câmeras, lasers, GPS. Ele tem computadores embarcados dentro dele e tem uma porção de sensores que funcionam como os olhos desse veículo. Então esses sensores eles são usados para identificar as faixas de trânsito, para identificar outros veículos, as pessoas, né? E de acordo com as informações que os computadores recebem nesses sensores, os computadores tomam decisão do que o veículo deve fazer. Inicialmente, o veículo foi testado no campus da universidade e a partir desse mês ele começou a ser testado nas ruas da cidade. Então a Secretaria de Trânsito da cidade de São Carlos ela tem permitido que a gente faça testes controlados nas ruas. Então aqui a gente está se aproximando de uma curva, né? Ele já diminui a velocidade, ele sabe que tem que fazer a velocidade a curva numa velocidade um pouquinho menor. Ele faz a curva. Aqui no computador eu consigo analisar uma série de informações que estão acontecendo no carro, né, em tempo real. Então eu consigo identificar a velocidade desejada do veículo. Por exemplo, aqui eu vejo que ele está detectando obstáculos, ele para novamente, né? Uma vez que os obstáculos liberam a pista, ele vai. Então ele mantém uma velocidade relativamente alta, ele é um veículo bastante seguro hoje em dia. E a gente espera que daqui a 10 ou 15 anos, realmente essa tecnologia esteja madura para estar no mercado. O carro ele conta com 2 câmeras, sendo que uma delas tem 2 lentes, é uma câmera estéreo que imita o olho humano. Então ela enxerga as cores, a textura e ela estima a profundidade de cada pixel da imagem. E ele tem uma outra câmera que na verdade é um conjunto de câmeras que consegue uma imagem em 360 graus do ambiente. É como se existissem 12 programas de computador que são executados ao mesmo tempo dentro do carro e eles se comunicam entre si. Então ele consegue planejar a trajetória dele, ele consegue identificar obstáculos, ele consegue se manter uma distância segura de outros veículos, ele para por exemplo, se um pedestre atravessar na frente dele, mas ainda tem um trabalho longo pela frente. Hoje tem uma porção de aspectos
que o computador não consegue processar da forma como o humano faz. Quando a gente se aproxima de um cruzamento, a gente consegue olhar para o rosto dos motoristas e perceber se eles viram a gente, se eles vão dar passagem ou não, né? Isso é uma coisa muito difícil de fazer através de uma câmera e de um computador. Por exemplo, os aviões eles usam muito piloto automático. Na maior parte dos casos, o piloto automático de um avião é muito mais seguro do que um piloto humano, né? E acredita-se que o mesmo vai ocorrer em alguns anos com o veículo terrestre. É intratável que as grandes cidades continuem aumentando a frota de veículos da forma como é feito. Tem muita gente que acredita que as pessoas não vão mais ter o seu próprio carro no futuro, né? E se a gente pensar bem, por exemplo, nós temos um carro, mas ele fica a maior parte do dia parado numa garagem, né? Então, se a gente tivesse veículos inteligentes e comunitários, quando eu preciso ir para casa no final do dia, eu chamo o veículo através do celular, ele vem, me pega, me leva até em casa e ele já fica disponível imediatamente para atender a outra pessoa. Além disso, eles têm uma grande vantagem de usar algoritmos altamente sofisticados que permitem que o fluxo de trânsito seja otimizado, de modo que as viagens nas cidades e nas rodovias seriam mais curtas, né? E que todo o fluxo de trânsito corresse de forma mais adequada. Além das aplicações urbanas com as quais a gente trabalha, existe uma porção de outras aplicações para esse tipo de tecnologia, e uma delas que tem um grande apelo no Brasil é a área agrícola. Por exemplo, o ser humano poderia monitorar, né, toda uma frota de tratores de uma sala com ar-condicionado com total segurança. Bom, agora nós vamos tratar da criação e desenvolvimento de bioimpressão 3D aqui no Brasil. Ele está sendo criado onde? No CTI, que é um Centro Público de Pesquisas e Desenvolvimento no interior de São Paulo. Mas está sendo criado por quem? Por um cientista russo chamado Vladimir Mironov. E o que ele fez? Ele criou uma máquina que deposita células do próprio organismo da pessoa para tratamento, no caso doenças ou então calvície. E ela faz o quê? Ela estuda a área, entende a melhor forma de organização e deposita essas células. Essas células vão em forma de Lock Balls, dentro de Lock Balls. E o que são Lock Balls? São as mini esferas com 0,5 mm de diâmetro, que elas têm uns ganchos na sua superfície, que servem para prender umas às outras e para se prender ao tecido na hora de serem depositadas. Elas são feitas de material cirúrgico que para se dissolverem no tecido do paciente quando forem depositadas. Mas isso é para tratamento de doenças e a intenção não é só essa, a intenção é criar realmente órgãos para serem transplantados. Porém, criar órgãos é uma tarefa muito árdua, porque precisa de 5 passos, e o primeiro talvez seja o mais difícil de todos, que seja escanear e estudar, fazer um estudo 3D do órgão e fazer um mapa computadorizado onde fiquem todas as veias, artérias e cada célula, a posição de cada célula do órgão. Depois de feito esse mapa, por programas gráficos e no computador, tem a segunda parte, que é a parte de escolher a tinta, melhor tinta para a impressão. Porque como vai ser um órgão para ser transplantado, a melhor tinta é a que seja mais compatível com o paciente. Então, para que tenha a maior compatibilidade possível, se usa células-tronco do próprio paciente. Depois de escolhida e codificada a tinta para a criação das células, vem a parte de impressão do órgão em si, que é a máquina, ela pega e vai justapondo célula por célula, uma lado a lado, e para manter essas células unidas faz uso de fibrinogênio e trombina, que juntando as duas forma a fibrina, que é uma espécie de cola que mantém as células unidas umas às outras. Porém, depois da criação do órgão em si, ele ainda não está maduro e não está funcionando. Então tinha a fase da incubação. A fase da incubação é para que as células possam começar a interagir umas com as outras e desenvolver os tecidos. Depois que os tecidos estão feitos, eles vão interagir uns com os outros e começar a dar função ao órgão. Quando o órgão está maturo e funcionando, vem a última fase, que é a fase da implantação no paciente. Pronto, aí acabou a criação e implantação do órgão. Porém, para fazer isso também, desde a primeira fase, o trabalho é muito difícil, porque você precisa de muita engenharia reversa. Falando de engenharia, seria muita engenharia reversa, muito estudo.
e precisaria de muita inteligência artificial da máquina, porque o ser humano não conseguiria mapear um órgão sozinho. Precisa de muita inteligência artificial de máquina, precisa que a máquina aprenda padrões, aprenda métodos e desenvolva a melhor forma de ler, estudar, e identificar e organizar as informações para obter os melhores resultados possíveis. E essa é a ficção científica que está se transformando em realidade aqui no Brasil. Eu vou falar primeiramente sobre um produto inventado por brasileiros, engenheiros da computação brasileiros. Esse produto é uma pedaleira. O nome da pedaleira é Mole Quadra. Mas então, no que essa pedaleira se difere, né, das convencionais que tem no mercado? As pedaleiras convencionais, elas têm um limite de criar efeitos para a música, né? Criar efeitos sonoros para os instrumentos. E a pedaleira Mole Quadra, ela permite ao usuário criar novos efeitos. Tá transitando, né, entre um efeito e outro ajuda muito o músico, né? Facilita muito a vida. Quem mexe com música sabe disso. Então, a simplicidade como ela funciona que é interessante. Porque via Bluetooth, você conecta ela a um computador e ela abre o próprio software dela em um navegador comum, um navegador qualquer. E o músico, né, no caso, o usuário pode estar criando os efeitos lá ao seu gosto, ao seu dispor, como bem queira. Isso é interessante. Falar mais dela porque era um produto que já existia no mercado, né? Uma pedaleira. Mas, como engenheiro da computação, né? Tem que pensar em oferecer novos produtos, ser criativo, né? Pegaram um produto que já tem no mercado, implantaram um software nela, implantaram só um software e permitiram ao usuário criar novos recursos, ter um recurso maior em seu trabalho, né? A exemplo disso, o trabalho de músico. Então, nessa segunda parte da apresentação, eu vou falar sobre outro assunto, que é computação quântica. No que difere, né, computação quântica do que nós temos hoje em dia? Hoje em dia, os computadores convencionais, eles leem a passagem da corrente elétrica pelo circuito. Quando passa a corrente elétrica, ele assume valor 1, e quando não passa a corrente elétrica, ele assume valor de 0. Esses são os bits, no caso, né? O conjunto de informações de corrente elétrica ligada, vai dar 1. Né? Esse é o princípio da computação que a gente tem hoje. São os bits, formados por 0 e 1, cadeias de 0 e 1. Na computação quântica é diferente. Ela obedece conceitos da física quântica. Para ilustrar melhor isso para vocês, é melhor mostrar alguns vídeos. Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas.
E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Então, como foi tentado explicar no vídeo, né? O que a gente vê é que essa tecnologia ela se dá com o teorema da superposição de eventos. Como demonstrado no exemplo, foi utilizada a partícula, o elétron. Né? Aí estava tendo... É bem complexo, na verdade. Porque o elétron, uma hora ele pode se comportar como onda, uma hora ele pode se comportar como partícula. E essa variação de comportamento é dada através da observação do observador mesmo. Depende do observador. Isso pode dar várias informações, né? Como foi dito, né? Ele pode atravessar a fenda, não atravessar a fenda, ou atravessar e não atravessar a fenda. Isso é uma superposição de eventos criada. Porque o computador quântico ele trabalha em cima dessa superposição. Não mais 0 ou 1, mas sim 0, 1 ou 0 e 1. E até mesmo outras situações. Até mesmo outros acontecimentos podem acontecer aí. Porque o elétron, né, a partícula que transita nesse meio, é o elétron. E o elétron ele está numa nuvem ao redor do átomo. É impossível prever a exata localização dele. E é nisso que o computador, nessa física que o computador quântico se baseia. É possível prever muitos avanços do computador quântico.
principalmente por conta da velocidade que ele possivelmente vai ter, né? Uma coisa importante também é que não é mais bits, né? O computador convencional usa bits, 0 ou 1. Esse não, ele usa qubits. É uma maneira de dividir muito mais rápido. É muito mais rápido a velocidade de processamento, de armazenagem, de leitura dos dados de um computador desse tipo. De modo geral, a gente vê que a sociedade ela necessita de uma coisa como essa. Existem muitos cálculos que ainda precisa ser feito, precisa ser solucionado, como variáveis, como calcular onde vai chegar uma epidemia, aquecimento global. Isso tudo envolve muitas variáveis. E um computador convencional, até mesmo o mais rápido que temos hoje, ele não consegue abranger todas essas informações. Por isso que o computador quântico ele é um avanço tremendo, assim, digo assim, para avançar ainda mais, né, a humanidade. O computador quântico ele seria muito bem-vindo. Já é uma tecnologia que já existe. A Google e a NASA detêm essa tecnologia. E se vocês quiserem procurar mais, é o D-Wave. A NASA e a Google compraram ela de uma empresa dinamarquesa que fabrica computadores quânticos. E é excepcional como a arquitetura dele é pequena. Ele funciona pequeno, né? Com 30 átomos é possível criar um processador que seja quase 3.000 vezes mais rápido que os convencionais, mais rápido que tem hoje. É bem interessante. Seria bem interessante. Olá, prazer. Meu nome é Wellerson e eu vou falar sobre os alto-falantes construídos a gel e água, como você vê na imagem acima. Essa nova tecnologia surgiu nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, e foi construída pelos engenheiros Christoph Keplinger e Jae-Yoon Sun. Essa tecnologia nova de alto-falantes tem como segredo a condução iônica, que os íons se movem pela estrutura da caixa de som, fazendo com que o gel se estique sem perder a qualidade de áudio. E o método é diferente dos usados nos dias atuais, que os íons ficam fixos em lugares fixos, não se movem, e são utilizados com condução por cobre. E as caixas são constituídas por 2 camadas de gel, com água salgada em torno dessa folha de borracha. Os sons são emitidos quando a tensão elétrica passa pela camada de gel. E isso causa vibrações e contrações na borracha. Ela se contrai toda quando algum tipo de música, sei lá, qualquer efeito sonoro que você colocar para ela executar, ela vai se contrair todinha, dependendo do que tipo de música você coloca para ela executar. E esse movimento é responsável por produzir o som enviado por computador ou por smartphone, como você vê na imagem. E esse espectro audível ele pode variar de 20 Hz a 20.000 Hz. O alto-falante tem ainda um sistema ativo de cancelamento de ruído externo que garante clareza nas reproduções das notas musicais. E especialistas acreditam agora, né, possivelmente, que no futuro o sistema poderá ser aplicado a dispositivos flexíveis, sei lá, novos smartphones que como estão surgindo alguns smartphones que eles são flexíveis, que eles se dobram. E isso garantiria mais qualidade e maleabilidade aos objetos produzidos. Olha eu aqui de novo. Como vocês podem estar vendo aqui em cima, robô de guerra. Calma, pessoal. Esse aí não é o cachorro do Exterminador do Futuro. Esse é o Wildcat, com em português, gato selvagem. Ele é desenvolvido para galopar, até o momento, ele consegue galopar 26 km por hora. E ele está sendo desenvolvido pela Boston Dynamics e financiado pela DARPA, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E ele tem o intuito desse Wildcat é auxiliar as tropas em batalha.
ele também a DARPA, a Boston Dynamics, está querendo desenvolver ele para chegar a 80 km para o auxílio ser muito mais rápido e preciso. Ele tem um sistema de que se você tirar ele da rota, ele volta no mesmo instante. Então, isso é muita eficiência, isso se torna muito eficiente em um momento, uma batalha assim, quente, no calor do momento, isso seria muito eficiente em uma batalha. E também tem o RX. O RX, ele, como podemos dizer, ele pode andar em ambientes pantanosos, alagados. E também tem o LS3, né? O LS3, ele consegue carregar até 180 kg de carga. Então, assim, evitaria muita fadiga de soldados e suas tropas.